Voltei, estou aqui de volta com vocês para a gente avançar um pouco mais no nosso curso. Hoje numa aula super especial, numa aula que a gente vai falar sobre bioprospecção de micro-organismos de interesse agronômico 1. Então essa é a primeira aula de bioprospecção. Na verdade, quando eu imaginei essa aula, quando eu imaginei essa disciplina, eu esperava essa aula muito diferente. Eu esperava que hoje a gente estivesse se encontrando dentro do laboratório. Eu ia pegar vocês, a gente ia lá para a casa de vegetação, ia pegar raiz, solo, ia fazer um monte de coisa, porque essa ia ser a primeira aula prática do nosso curso. Mas como a gente está nesse meio da pandemia e essa disciplina está sendo toda na forma de ensino à distância, então a gente deu uma improvisada. E eu vou tentar trazer um pouco da prática para dentro da casa de vocês, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um pouquinho diferente, tá bom? Então, vai ser uma teórica um pouco prática e eu acho que vai ficar de um jeito bem interessante. Legal. Vamos lá. O conteúdo da aula é bem simples. A gente vai falar um pouquinho sobre a base do desenvolvimento de um inoculante. Dentro desse processo, eu vou levar vocês lá para o campo e a gente vai fazer a bioprospecção no campo. Então, como é que a gente coleta as amostras, o que a gente precisa fazer, como é que funciona esse processo. E aí, chegando no laboratório, o que acontece? Então, como que é o início do processo da bioprospecção no laboratório, tá bom? Vamos ver um pouco mais como é que rola isso? Muito bem. Então, a base, né? O que é a bioprospecção? A bioprospecção, sem entrar dentro de qualquer definição mais teórica ou qualquer processo desse tipo, a gente vai tratar como um processo de busca, né, ou de exploração de um produto biotecnológico. Dentro do contexto da nossa disciplina e do contexto da aula de hoje, a gente vai estar falando basicamente do desenvolvimento de um inoculante. Então, na verdade, o que eu estou querendo trazer hoje para vocês é o seguinte: vocês têm a responsabilidade ou a tarefa de desenvolver um produto, né? Um inoculante, que pode ser uma única bactéria ou um consórcio de bactérias ou até mesmo fungos, promotores de crescimento vegetal. Então, esse é o nosso produto. E a nossa bioprospecção é ir ao campo prospectar esse produto biológico. Então, a gente vai lá para o campo, vai chegar no nosso lugar de interesse e vai prospectar, vai buscar, vai procurar, vai capturar ali na natureza aquilo que a gente tem interesse e vai trazer para o laboratório e vai fazer a prospecção lá no laboratório, dentro da biodiversidade gigantesca que a gente tem no nosso ecossistema, na nossa infindável biodiversidade. A gente vai achar aqueles indivíduos chaves que a gente pode explorar de uma forma mais biotecnológica e lá no final das contas a gente vai testar isso lá nas plantas e vamos ver se aquilo lá traz algum resultado ou não, tá bom? Legal. E qual que é o caminho das pedras, né? Como que é o mapa de descobrimento, como que acontece esse processo? Bem, é muito simples, tá tudo resumido nessas 4 caixinhas aqui, ó. O desenvolvimento de um bioinoculante nada mais é do que um processo no qual a gente vai fazer uma coleta de amostras, e a coleta de amostras é obviamente que não é qualquer coleta de amostras, né? A gente, claro que você pode sair no jardim da sua casa, coletar uma amostra e prospectar um inoculante e pode dar certo, isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Mas a chance de acontecer assim um pouco mais reduzida, vamos colocar, do que se você chegar numa condição mais otimizada, que é o que eu quero levar ali adiante, no qual você direcionando já a sua pergunta, a sua questão, etc e tal, você já vai lá para o local da coleta, levando todas as questões do desenvolvimento já em consideração. Então, escolhendo um bom lugar de coleta, a gente já tem um bom caminho andado. Coletou as amostras, né, que vão poder, por exemplo, no seu caso, pode ser um pouco de solo, pode ser tecidos vegetais, enfim, pode ser, por exemplo, um cogumelo, né? A gente tem vários fungos ectomicorrízicos, por exemplo, que formam cogumelos, que são corpos de frutificação. Então, eventualmente, você está desenvolvendo
um inoculante, que vai ser uma micorriza, a gente vai ter aula sobre micorrizas ainda. Então você pode pegar já um corpo de frutificação, que é um cogumelo, para ser o seu ponto de partida. Você vai coletar sua amostra, vai para o laboratório e vai fazer o isolamento dos fungos ou das bactérias, a depender do que você vai trabalhar. O nosso enfoque hoje vai ser mais as bactérias, porque é aquilo que eu tenho mais experiência. Não que os fungos não sejam importantes, são demais. Aliás, é uma falha do meu grupo de pesquisa trabalhar pouco com os fungos, né? A verdade é que geralmente quem trabalha muito com fungo, trabalha com fungo. Quem trabalha muito com bactéria, trabalha com as bactérias. Então, idealmente seria a gente poder trabalhar muito bem com os dois. Mas hoje a gente vai falar mais das bactérias. A partir do momento que a gente isola esses carinhas, a gente geralmente isola centenas deles. E aí, quando você tem uma centena deles, alguns desses caras são muito bons e outros não fazem quase nada daquilo que a gente quer. E aí entra uma parte bem interessante, que é a avaliação in vitro, né? Então, quando a gente fala in vitro, é no laboratório, com tubos de ensaio, por isso que é in vitro, do potencial biotecnológico. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de como que a gente faz esses testes, do que é possível fazer, mas a gente tem um conjunto de perguntas e a gente faz um conjunto de testes para ter essas respostas. Então, para saber, esse cara que ele faz as coisas que eu quero que ele faça, né? E aí, o que eu quero que ele faça já muda de acordo com a minha intenção. Para que eu quero um inoculante? E lá no final, a gente vai para os testes em vivo. Hoje a gente não vai abordar esse assunto, mas até o final da disciplina, a gente vai mostrar até essa etapa para vocês como é que funciona. E é uma das coisas que eu mais gosto, que é quando a gente bota a mão nas plantas mesmo e pode ver ou não esse produto dando certo. Legal? Mas vamos dar uma olhada nisso mais adiante, tá? Por quê? Porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala desse caminhozinho, quando eu falo assim, olha esse mapa aqui, ó, você quer chegar até aqui, né? Beleza. O caminho é simples, são essas 4 etapas aqui. 4 etapas simples, que na verdade, esse simples, muitas vezes, é um trabalho de alguns anos, tá? Dificilmente isso daqui chega muito rápido. Um laboratório já com bastante experiência pode até fazer isso numa questão de alguns meses, mas eu vou colocar aqui um bom tempo entre esse primeiro início ao final. Eu vou botar aqui uns 2 anos de trabalho, é um tempo bem considerável já de trabalho para ser realizado. Mas para chegar aqui, sempre o importante que eu falo é o seguinte: qual que é o seu foco? Quando a gente vai falar desenvolvimento de um inoculante e bioprospecção, né, isso não é um processo aleatório. Eu não vou bioprospectar e vou testar de forma aleatória, e aí randomicamente eu vou achar uma superbactéria, que dessa superbactéria eu vou descobrir uma aplicação. Então o processo não é assim. Ele não é um processo de exploração aleatória que vai me dar um belo produto no final. Ele é o contrário. Então eu começo objetivando o meu produto. E aí, esse que eu pergunto, qual é o seu foco? O foco já tem que estar na aplicação. O foco tem que estar no resultado. Então, o que você quer hoje? Qual é o seu problema? E aí que eu vou falar que o maior problema de nós, o nosso maior problema está nisso daqui. Porque nós, no nosso papel acadêmico, né, a gente tem um gap enorme, né, um buraco enorme entre a nossa conversa com a indústria. Então, a indústria não conversa muito com a gente e a gente não conversa muito com a indústria. Aí a gente acha que sabe qual é o problema da indústria. E a indústria está cheia de problema que ela acha que não tem solução. Às vezes a solução dela já está assim, muito tempo já está na cara. Aqui na academia a gente já sabe como resolver. Só que a gente está olhando, achando que o problema é outro. Então, um exemplo simples, né? Hoje em dia, já há alguns anos eu faço pesquisa desenvolvendo trabalhos com inoculantes e faço pesquisa com eucaliptos. Por muito tempo eu desenvolvi ali uns inoculantes
cujo meu objetivo era eu queria substituir, por exemplo, a fertilização em eucaliptos. E desenvolvi por alguns anos aquilo lá, até que chegou um momento que eu comecei a conversar com as empresas e eu falei, opa, quando eu comecei a mostrar os meus resultados para eles não estavam interessados na parte da fertilização, porque isso, na verdade, nem era um problema para eles. De repente, um dado secundário meu, que era redução da mortalidade, era um grande resultado para eles. Então, às vezes, o que você nem liga é a grande solução para eles, e às vezes, uma coisa que eles nem sabem como resolver é uma coisa de fácil solução para a gente. Então, essa questão do foco, né, o que eu quero deixar já de recado desde o início, é quando for desenvolver um produto, vá lá no final da sua cadeia de aplicação e descubra qual é o problema. Qual é o problema que você quer resolver? Nesse problema que você quer resolver, bote todo o foco da sua pesquisa, preferencialmente. E não vá ter base no foco dos artigos, porque o artigo é da academia, a gente não sabe o problema da indústria. A indústria tem seus problemas e ela não sabe o que a academia está fazendo. Descobriu o foco, aí metade do seu problema está resolvido. Por quê? Bem, quando eu tenho foco, por exemplo, o meu foco é resolver estresse hídrico, falta de água. Bem, se o meu problema é o estresse hídrico, o meu local de coleta vai ser um local de coleta onde o estresse hídrico é um problema. Por quê? Poxa, se eu quero bactérias que são capazes de lidar com estresse hídrico, eu não vou para a floresta amazônica, que chove todo dia. Eu não vou para Foz do Iguaçu, que está uma bacia hidrográfica maravilhosa, né? Eu vou para o sertão, por exemplo, de Pernambuco, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que a gente foi. Ou eu vou, por exemplo, para uma região desértica, ou eu vou para uma região com chuva concentrada num ano e seca muito forte numa outra parte do ano. Isso daí faz sentido. Ah, não, o meu foco não tem nada a ver com seca. O meu foco, por exemplo, é degradação, restauração de áreas degradadas. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para áreas que passaram por degradação recente. Então, estou ali com umas áreas que, pelos últimos meses, foram degradadas e estão em processo de restauração. Por quê? Porque ali já tem aquela vegetação que está no início do processo de restauração. Então, já são aquelas plantas que têm algum suporte ecológico para estar ali e que provavelmente estão com associações de bactérias capazes de auxiliá-las naquele processo. Não tem nada a ver com isso, Caio. O meu problema aqui são pegar bactérias, que vão ajudar minhas plantas a auxiliar elas no processo de resistência a metais pesados. Tudo bem. Então, o meu local de coleta vão ser áreas que têm histórico de contaminação com metais pesados. Enfim, eu acho que já ficou bem ilustrado, né? A gente vai colocar, a partir do nosso foco, o nosso local de coleta vai ser um local que vai proporcionar para a gente um histórico ecológico melhor possível para dar para a gente aquilo que a gente quer, que é uma seleção natural das bactérias ou dos fungos que podem ajudar a gente a receber ou selecionar aquilo que a gente quer obter, que é um produto altamente selecionado para aquela tarefa que a gente quer que eles cumpram. Perfeito? Show! Vamos lá. Opa! O meu foco, ele vai direcionar também quais espécies vegetais eu vou mostrar. Por exemplo, se eu quero desenvolver um inoculante, por exemplo, para capim, por exemplo, para braquiária. Bem, se o meu objetivo é fazer um inoculante para braquiária, eu não vou fazer coleta numa área de soja. Não faz sentido, né? Caio,
Mas os micro-organismos, eles são espécies específicos ou eles são genéricos? Olha, a gente sabe que algumas bactérias, por exemplo, elas vão conseguir colonizar várias espécies vegetais. Mas a gente sabe que algumas bactérias, elas têm predileção por apenas aquela ou aquela outra espécie vegetal. Então, por exemplo, se você está selecionando uma bactéria da rizosfera, ela provavelmente sofre uma influência grande de uma espécie vegetal, mas ela sofre também muita influência, por exemplo, do pH do solo, da matéria orgânica, né? De outras características como o potencial redox daquele solo e assim por diante. Se você está selecionando uma bactéria endofítica, aí provavelmente a seleção ela já é muito mais forte da identidade daquela espécie, daquela vegetal. Ou seja, a qual gênero ele pertence, a qual variedade aquele vegetal pertence. Isso é o que está selecionando ela mais fortemente. Então, se eu quero, por exemplo, fazer um inoculante para milho, eu vou em áreas com milho. Se eu quero fazer um inoculante para soja, eu vou coletar em áreas de soja. Se eu quero fazer um inoculante para eucaliptos, eu vou coletar em áreas de eucaliptos. Por incrível que pareça, essa coisa que parece muito óbvia, na literatura está cheio de casos onde as pessoas coletam, por exemplo, numa área de soja e faz o teste no feijão. Ou coleta em cebola e faz o teste no arroz. É difícil de entender, né? Mas está cheio na literatura desse tipo de coisa. Tem gente... E às vezes dá certo, às vezes dá certo. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que exploram bactérias em cacto e aplicam no milho. E tem resultado. Agora, é óbvio que você tem uma tendência maior de ter bons resultados se você prospectar sua bactéria no milho e aplicá-la no milho. Porque tem uma seleção já direcionada. Por isso, eu particularmente sempre defendo qual é o teu foco. O teu foco direciona o local de coleta e as espécies coletadas. Porque a tendência maior é sempre que há um direcionamento entre seleção de espécies e a relação entre o simbionte, né, e o hospedeiro. Muito bem. E, de novo, o seu foco ele vai direcionar quais testes realizar. Por quê? Vamos lembrar daquela questão que a gente tem da relação simbiótica entre os micro-organismos e as plantas? Bem, isso aqui é um pequeno resumo, mas eu posso, por exemplo, ter micro-organismos auxiliando na obtenção de nutrientes. Então, se eu quero melhorar a nutrição de uma planta, eu vou trabalhar, por exemplo, com a melhoria na disponibilidade de fósforo, na fixação biológica de nitrogênio, na produção de sideróforo, que vai, por exemplo, ajudar na captação de ferro. Isso é uma das ideias. Ah não, Caio, minha ideia, por exemplo, é melhorar a taxa de enraizamento e a sobrevivência das mudas. Bem, beleza. Então, por exemplo, eu posso selecionar mais, por exemplo, num caractere de síntese de fito-hormônio. Afinal, eu vou estimular o enraizamento, ela vai desenvolver melhor. Não, mas na verdade, o meu problema ali é porque eu estou tendo uma doença que está devastando com as minhas plantas. Poxa, se o meu problema é uma doença, então, na verdade, eu nem estou interessado nisso daqui, ó. Na verdade, a minha questão é uma relação, por exemplo, de inibição de patógenos. Então, o teste de PGPB, de promoção de crescimento vegetal que eu quero, na verdade, é um de inibição de patógeno, né? E aí, por exemplo, quando eu vou naquela história toda que eu estava falando, onde que eu vou coletar? Poxa, eu vou coletar, por exemplo, num lugar que tenha doença. Mas o que eu vou coletar? Eu vou coletar num lugar doente e eu vou procurar uma planta saudável. Pô, num lugar doente, uma planta saudável, provavelmente ela tem alguma pessoa aqui, uma pessoa que é uma bactéria ou um fungo, que está ajudando aquela planta a inibir um patógeno. Esse carinha, esse fungo, essa bactéria que eu quero isolar e utilizar como produto lá na frente, se tudo der certo, né? E assim por diante. O meu objetivo, na verdade, é auxiliar a planta, por exemplo, de uma forma variada. Eu quero um super faz tudo. Bem, então eu posso fazer um pouquinho de tudo. Eu posso pegar um cara que faz isso, eu posso pegar um cara que faz isso, eu posso pegar um cara que faz isso.
Nunca você vai conseguir um produto que faça tudo de uma vez, porque é muito difícil, né? O ideal é que você não tenha um produto que dependa de 10 bactérias diferentes. E uma única bactéria não vai fazer tudo isso. Então, sempre tenha foco e um objetivo mais ou menos traçado para que você possa escolher lugar, testes e o que amostrar para poder trabalhar dentro desse sisteminha que eu acabei de traçar para vocês. Tranquilo? Então, beleza. Vamos em frente. Bem, já entendemos o que a gente faz para coletar as nossas amostras, né? A gente já sabe como coletar as amostras, a gente vai mostrar um pouquinho para frente como é que é. A gente já sabe, então, como é que faz, como que a gente vai fazer o isolamento de fungo, avaliação do potencial, testes in vitro. Basta ter foco e fazer esse processo tudo que vai dar certo? Não. A gente vai ver que ao longo do tempo, muita gente desenvolveu inoculante, seguiu mais ou menos esse beabá e ainda assim deu errado. Por quê? Porque às vezes você pega um cara super legal nisso tudo, é um ótimo produtor das coisas, aqui no teste in vitro, nossa, ele é top pra caramba, mas na hora de jogar na planta, ó, deu errado. Por quê? Muitas vezes, na hora de jogar na planta, ele não se adapta, ele não consegue brigar com a microbiota nativa daquela planta ou nativa do solo onde ele vai ser aplicado, e aí, nesse caso, o processo falha. E aí, hoje em dia, a gente pode utilizar de algumas coisas mais inovadoras. Dentro dessas coisas mais inovadoras, a gente tem muita coisa de biologia molecular, de tecnologia de sequenciamento de nova geração, que podem nos ajudar como ferramenta para ajudar na bioprospecção, mas hoje eu não vou falar disso, tá? Eu estou dizendo isso só para deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, uma sementinha de curiosidade, porque até o final do curso eu volto com esse tema para mostrar como que um pouco dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo nesses últimos anos pode ser aplicada aqui para auxiliar a gente como mais um fator de seleção, tá bom? Mas agora eu quero o quê? Eu quero ir buscar nossa bactéria. Vamos buscar comigo? Então vamos para Pernambuco. Bem, a brincadeira toda começa num planejamento detalhado de tudo que você vai precisar, tanto para quando você for, quanto para quando você voltar da viagem. Lembrando que o processamento das amostras, ele vai ser rápido e você não vai ter tempo de fazer tudo quando você voltar. Escolha o lugar ideal. Às vezes a viagem vai durar dias. No nosso caso, fomos para o interior de Pernambuco, bem para longe. Eu e a Carol, a gente se embrenhou no interior de Pernambuco, na beira do São Francisco, para poder coletar amostras de uma planta chamada Triplex numularia, num projeto para desenvolver inoculantes para melhorar a fitorremediação de solos salinizados. Bem, tá aí a nossa planta. Todo o material de coleta, vou mostrar para vocês qual é o dia a dia do processo. Coletar solo pode parecer fácil, mas às vezes é muito difícil. O solo daqui é tão seco que quando a gente tira, ele sai em grandes blocos. E as raízes, obviamente, elas se destroem. Então, se eu puxar aqui, ó, ela arrebenta ao invés dela pegar inteira. Então, um verdadeiro processo de mineração, de quebrando isso bem aos pouquinhos. Para ir liberando a raiz. Mesmo assim, muitas vezes ela quebra. Mas tem que ser com todo o cuidado, porque se arrancar todas as raízes finas, elas vão embora. Em solos dessa condição, foram 3 cidades diferentes, numa viagem que durou aproximadamente 6 dias. Todo dia era trabalho de campo, estrada e hotel. Material coletado e despachado no Rio de Janeiro, tinha uma equipe esperando. Foi chegar e botar todo mundo para ação. E
E o que fazer quando todo esse material chega? Bem, a gente trabalhava com bactérias endofíticas. A primeira coisa é lavar todas essas amostras para tirar todo o solo aderido de forma externa. Botar para secar cada amostra bem separadinha, separando folhas de galhos, pois olhamos tanto as folhas quanto as raízes. E então, hora de pesar. É importante pesar tudo direitinho antes do processamento. Com uma massa definida, é a hora da esterilização superficial. Essa é uma hora crítica. Bem, aqui todas as amostras são submetidas a lavagens sequenciais com álcool, hipoclorito e ultravioleta em diferentes tempos, até todos os micro-organismos que estão externamente associados serem eliminados das amostras. Depois disso, tudo tem que ser macerado para liberar os micro-organismos que estão de forma interna. Isso pode ser feito com o auxílio de um Turrax, que é este equipamento que torna tudo como se fosse uma sopa, ou, por exemplo, com o auxílio de grau e pistilo. Aqui dá para ver como que as raízes foram liquefeitas, assim como também foi feito com as folhas. Óbvio que tudo tem que ser passado para uma diluição seriada, porque inicialmente todas as bactérias estão muito concentradas. Uma pequena alíquota de cada uma das diluições, que podem variar de 10 a menos 1 a 10 a menos 6, são plaqueadas em diferentes meios de cultura. Nesse experimento, nós utilizamos 6 meios de culturas diferentes, como pode ser visto uma parte nesse fragmento do vídeo. Aqui vemos a Milena espalhando a alíquota de uma das diluições com o auxílio de uma alça de Drygalski. É importante espalhar até tudo ficar bem aderido. Olha a quantidade de placas que foi feita só nessa campanha de campo. Dá para imaginar a trabalheira? Bem, terminado todo o processo, é hora de deixar tudo incubado. Tudo isso ficou incubado por vários dias, até a formação das colônias, que foram de vários morfotipos diferentes. Aqui dá para ter alguma ideia das mais diversas morfologias que tivemos. Olha os formatos, os brilhos, os relevos e as formas diferentes de micro-organismos que cresceram nessas placas. A maioria dos meios continha antifúngicos para evitar a proliferação dos fungos. Em cada uma das placas, os morfotipos foram contados, fotografados e caracterizados. Isso tudo depois passou por um banco de dados no computador, onde foram selecionados quais morfotipos deveriam ser isolados em meios de culturas adicionais. É importante manter isso bem catalogado, para depois poder conferir se o morfotipo selecionado bate com aquele inicialmente isolado. Nessa etapa, cada morfotipo selecionado era transferido para uma nova placa dividida em 4 quadrantes novos. Aqui, as bactérias podiam se desenvolver de forma mais isolada e era possível fazer a separação de cada uma delas. Foi a partir desse momento que construímos os criotubos, que é uma forma importante de conservação dos micro-organismos. Para isso, toda a biomassa microbiana crescida nas placas é raspada com o auxílio de uma alça microbiológica e transferida para os tubos contendo meios de culturas. Posteriormente é adicionado glicerol e todo o tubo é homogeneizado com o auxílio de um equipamento.
Todo mundo depois é organizado em caixas e guardado cuidadosamente no nosso freezer a menos 80 graus. É lá que nossos filhos vão ficar cuidadosamente guardados. Parabéns! Você acabou de ser pai ou mãe de aproximadamente umas 500 bactérias. Legal, né? Bem, elas estão todas guardadinhas ali no menos 80. Mas, diferentemente de filho humano, você vai ter que ter um filho favorito. E sabe como você vai escolher sua filha ou filho favorito? Bem, é pelo potencial delas. Nesse caso, vai ser uma escolha meritocrática. A gente vai ter que estudar um pouco mais elas, por exemplo, para saber como que elas se saem em relação a alguns testes. Exemplos são, por exemplo, como elas atuam no ciclo do fósforo, na produção de ácido indol acético, no potencial de fixação do nitrogênio, na resistência ao estresse hídrico ou em atividades antagonísticas, entre outros. Bem, teriam muitos outros testes para mostrar para vocês, mas essa aula não pode ficar longa demais e também eu só quero dar uma pincelada, né? Afinal de contas, ninguém vai sair especialista em seleção de bactéria em apenas uma aula, muito menos online. Bem, vamos começar a falar de um tema que eu adoro? Solubilização de fosfato e mineralização de fitato. Tá vendo esse montinho aqui, ó? O que vocês acham que é? Fosfato ou fitato? Bem, só de cara, olhando aqui, eu já consigo falar qual que é, né? Não dá, porque os dois são basicamente idênticos. Todos os dois têm essa cara, fosfato de cálcio ou fitato de cálcio também. Então, fosfato de cálcio, ele basicamente tem dois fosfatos ligados a 3 moléculas de cálcio. E o fitato de cálcio, ele tem vários grupos fosfatos ligados num radical, aliás, num radical não, mas numa molécula central de uma hexose. Bem, o que importa a gente saber aqui? Na verdade, importa a gente entender que esses dois caras, eles têm mecanismos completamente diferentes de mineralização ou solubilização. E por que é diferente que a gente fala? Bem, já começa pelo nome, né? A gente fala solubilização do fosfato inorgânico, então quando é inorgânico a gente só fala de solubilização, tá? E o mecanismo é através de produção de ácidos orgânicos. O micro-organismo ele produz um ácido orgânico, que pode ser vários ácidos orgânicos, né? Então, sei lá, exemplos. Pode ser um ácido lático, um ácido succínico, um ácido acético, enfim, vários ácidos diferentes podem ser produzidos. Enquanto, no caso do fosfato orgânico, a gente tem, no caso aqui, um fitato, é por uma atividade enzimática. Então, ele produz uma fitase e aí a gente promove a mineralização. Então, por exemplo, ele quebra essa ligação aqui através de uma atividade enzimática e libera um grupo fosfato. Aqui, através da excreção dos ácidos, a gente simplesmente libera também aqui um fosfatinho que fica livre no meio, isso se solubiliza. E qual é a história aqui? A história é que esses dois carinhas, tanto o fosfato de cálcio quanto o fitato, eles são esse pozinho branco e são insolúveis em água. Então, quando você coloca, por exemplo, uma colher dessa na água, se você misturar bem, e deixar quieto, é como se você tivesse feito isso com um punhado de giz moído. Ele vai fazer uma suspensão e depois vai para o fundo da água de novo. No caso de um meio de cultura, quando a gente prepara, por exemplo, uma placa, um meio de cultura com agar, então a gente vai verter esse meio, a gente tem que chacoalhar bem cada placa, chacoalha o meio, verte uma placa, chacoalha o meio, verte outra placa, chacoalha o meio, verte outra placa. E o que acontece? Em cada placa, ela fica uma camada branca no fundo, tá?
Tem algumas pessoas que botam até um corante junto para ajudar a dar contraste. Eu particularmente não gosto. Então todas as minhas placas, tanto do fitato quanto do fosfato de cálcio, elas ficam branquinhas. E o que acontece? Quando o micro-organismo cresce ali, se ele cresce num meio com fosfato de cálcio e coloca um ácido, ele joga esse ácido no meio e o ácido vai solubilizar o fosfato. Quando ele solubiliza o fosfato, aquilo que está branco, que não se solubiliza, ele passa a ser solúvel. E o que passa a ser solúvel, ele deixa de estar ali no fundo da placa para se dissolver. E quando ele se dissolve, ele fica transparente. Então, ao redor da bactéria, passa-se a ser, ele muda de branco para ser transparente. Exatamente a mesma coisa acontece com o fitato. Então, aquilo que estava uma camada branquinha, a gente via perfeitamente o branco. Quando a enzima começa a funcionar, o fitato começa a ser quebrado e aquela camada branca que estava ali, ela é quebrada e a gente começa a ver um halo, né? Uma aura, vamos colocar assim, é um halo, né? Ao redor da bactéria, começa a ficar transparente. Vamos dar uma olhada nisso? É assim, ó. Olha que legal. Então, esse caso aqui não é um teste. Isso aqui não foi um teste específico. Eu já selecionei as bactérias na sua origem neste meio. Então, lá daqueles vários meios que a gente testou, um dos meios era um meio já de... nesse caso aqui, era um meio para solubilização de fosfato de cálcio. Então, era um meio para fosfato inorgânico, para fósforo inorgânico, né? E olha só que interessante, a gente tem algumas bactérias que ao redor dela está completamente opaco, aqui também completamente opaco, tudo opaco. E a gente tem bactérias onde ao redor delas está completamente transparente. Então, só de olhar aqui, só de bater o olho, eu já sei que essa bactéria aqui, ó, aliás, a gente vê que é o mesmo morfotipo, provavelmente essas três bactérias são as mesmas, essas três bactérias são capazes de solubilizar o fosfato. Olha, também é a mesma que está aqui, provavelmente, tá vendo? É o mesmo morfotipo. Provavelmente são clones da mesma bactéria. Porém, aqui é uma outra bactéria. Olha só como a morfologia da colônia é diferente. E olha esse daqui, ó. A morfologia de colônia também é diferente. Elas já estão todas mais claras ao redor. Isso indica pra gente o quê? Que quem tem esse redor, ao redor dela está mais claro, já tem uma capacidade maior, aliás, já tem uma capacidade de solubilizar o fosfato. Ela já libera ácidos orgânicos ali nesse meio e, portanto, ela consegue disponibilizar o fosfato para os organismos que estão ao redor. E se fosse uma planta que estivesse próximo dela, seria fósforo disponível para a planta. Por isso já seria uma capacidade, uma característica de promoção de crescimento vegetal verificada in vitro. Agora, a gente viu que neste meio específico crescem micro-organismos com esse potencial e sem esse potencial. E dentro das 500 bactérias que a gente selecionou, a gente tem bactérias que cresceram em outros meios de cultura. A gente tem que colocar nesse meio para saber se elas são capazes ou não de fazer esse processo, né? Então, o que a gente faz é colocar todas as bactérias, tanto no meio para fosfato inorgânico, quanto para o meio para o fósforo orgânico. Então, é um meio que tem fitato e é um meio que tem o fosfato tricálcico. E olha só, então aqui, nesse caso aqui, esse da esquerda, né, que tem, é uma forma que eu faço muito, eu divido a placa em quatro quadrantes, né? Para quê? Para economizar a placa mesmo. E eu faço uma pequena inoculação em cada um desses lugares. Aqui no meu dedão tinha uma outra bactéria, só que está escondido pelo meu dedão, tá? O que aconteceu aqui? A bactéria cresceu. E o que a gente verifica, pessoal? Opa, então vamos aqui. Aqui foram feitas dessa forma. Nesse daqui foi feito um risco. Foi feito um risco de cabo a rabo. O que a gente verificou? Então esse aqui é um fósforo orgânico, vou botar PO.
Esse aqui é um fósforo inorgânico, vou botar um PI. Vou fazer um PI aqui que é mais fácil de ver. Olha só, a gente vê um grande halo de solubilização aqui. Olha só, isso tudo que está transparente significa uma ação dessa bactéria. Ela tem um potencial absurdo de solubilização de fosfato, né? Então ela é uma grande produtora de ácido. Mesma coisa do outro lado, que é uma grande produtora de enzima. Então eu poderia, nesse momento, falar, olha, a gente está aqui avaliando simplesmente positivos e negativos. Então eu poderia falar, essas duas bactérias aqui de baixo, por exemplo, são negativas. Então elas não passam nesse teste como produtoras. Nesse caso aqui é um fósforo orgânico, então é uma atividade enzimática. Elas não são capazes de mineralizar fósforo orgânico. Então, uma capacidade a menos que ela tem. Pode ser que ela faça o fósforo inorgânico, são mecanismos diferentes, tá? Então tem que avaliar um e depois avaliar o outro. Muito bem. Mas eu posso falar para ela, esse aqui é negativo e o de cima é positivo. Poderia ficar por aí a informação. Só sim ou não, uma forma. Posso fazer uma coisa além disso, eu posso fazer uma informação não só qualitativa, sim ou não, eu posso fazer uma informação semi-quantitativa. O que é semi-quantitativa? Eu posso tentar qualificar o sim ou não. Então, não é não, obviamente, né? E a gente pode medir, por exemplo, o halo. Eu posso falar o tamanho, por exemplo, o diâmetro da colônia. Então, eu vou vir aqui, vou medir o diâmetro da colônia e eu vou medir o halo. Falar, olha, o diâmetro tem tantos milímetros, o halo tem tantos milímetros. E depois eu posso fazer uma razão. Eu posso dividir, por exemplo, o halo da solubilização pelo halo da colônia. Se eu faço isso para todo mundo que solubilizou, aqueles que tiverem uma maior razão vão me mostrar que são maiores solubilizadores, né? Então eu já vou conseguir ranquear os caras para maiores ou menores. Já é uma informação um pouquinho melhor do que apenas sim ou não. Dá para fazer melhor? Claro que dá. Como que a gente faz melhor? Bem, existem medidas quantitativas para isso. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bem. Como que é uma medida quantitativa, gente? Eu consigo ter exatamente uma quantidade de fósforo solubilizado ou mineralizado, por exemplo. Então eu falo, olha, foi mineralizado tantos gramas de fósforo por litro, por exemplo, de meio de cultura. Como que a gente faz isso? É relativamente simples, apesar de que é bastante trabalhoso. Isso é feito inoculando uma bactéria, obviamente a bactéria que você vai testar, né, no meio de cultura líquido. Então não é feito em placa, é feito em frascos líquidos, geralmente pequenos Erlenmeyerzinhos. E esse meio de cultura, ele contém, por exemplo, um meio de cultura líquido alfitato ou com fosfato tricálcico, que a gente estava falando. Então é o mesmo meio, só que sem o agar. E aí você vai incubando ele ali em temperatura adequada, em agitação, em até 14 dias. Bem, nesses 14 dias você pode tirar medições, por exemplo, em 3 dias, em 5 dias, em 10 dias, você não precisa fazer só no final do experimento, tá? No tempo que você quiser medir, por exemplo, eu vou medir em 3 dias. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma alíquota desse meu meio, eu vou fazer uma centrifugação para retirar, por exemplo, o resíduo que eu tiver de fósforo insolúvel, etc. Ou por exemplo, para retirar restos celulares, né, ou células. As células vão peletar, elas vão ficar lá no fundo do meu frasco. Quando eu fizer uma centrifugação, eu vou pegar só a fase líquida dessa minha alíquota e vou colocar junto com uma solução de tartarato de potássio antimonial. Essa solução tem várias outras coisas, né? Então ela tem, por exemplo, vitamina C, ela tem, por exemplo, ácido sulfúrico, ela tem outras coisas. E aí a gente vai colocar uma alíquota disso e quando tem fósforo, ela faz uma coloração roxa. E essa coloração roxa a gente bota num espectrofotômetro
e faz uma medição num espectrofotômetro e mede, por exemplo, a absorbância nesse espectrofotômetro. E aí, como que isso me dá uma medida de quantidade? Bem, para isso te dar uma medida de quantidade, a gente precisa comparar com concentrações conhecidas. O que a gente fala que é comparar com uma curva padrão. Quem conhece uma curva padrão é igual a toda curva padrão, tá? Quem não conhece, é muito simples. Curva padrão a gente constrói assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar uma forma solúvel de fósforo, tá? Uma forma solúvel de fósforo é, por exemplo, fosfato de potássio monobásico. Fosfato de potássio monobásico, ele é super solúvel. Então eu coloco em água, ele solubiliza. É diferente do fosfato tricálcico. Fosfato tricálcico, eu coloco, ele não solubiliza. Então, quando eu vou dosar na água, não tem fosfato. Quando eu boto fosfato de potássio monobásico, tem. Por quê? Porque está solúvel, tá? Exemplo, eu coloco concentrações, esses números aqui são arbitrários, tá? Eu coloco, por exemplo, 0,1, 0,4, 0,7 e 1 grama por litro, por exemplo, de fosfato de potássio monobásico. Então, eu coloquei várias concentrações diferentes e eu botei meu reagente lá e olha só, o que acontece? Quanto maior a concentração, maior a intensidade de cor. Quanto maior a intensidade de cor, maior vai ser a minha absorbância. Então, ó, aqui, por exemplo, eu tenho absorbância. E aqui eu tenho, por exemplo, a quantidade de fosfato. Olha, aqui eu tenho 0,1, aqui eu tenho 0,4, aqui eu tenho 0,7, a minha letra é linda, né? E aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho os valores de absorbância. Olha que legal. Com isso daqui a gente consegue ter uma bela de uma retinha. Essa reta, ela vai ter uma equação. E com essa equação, para qualquer valor que o equipamento me der de absorbância, que eu for ler da minha amostra, eu vou conseguir calcular a concentração que eu vou ter de fósforo solubilizado pelos meus micro-organismos. Incrível, não é? O que muda, gente? Vocês vão ver que isso é um método que ele vai ser aplicado para várias coisas diferentes. O que muda, na verdade, é geralmente as soluções que a gente vai utilizar como marcação. Então, por exemplo, nesse caso, claro, o meu meio de cultura, ele vai ter o meu fósforo insolúvel e a minha solução, que eu vou reagir, é uma solução de tartarato de potássio e a minha absorbância vai ser 880 nanômetros. Vocês vão ver lá na frente que outra coisa que eu vou fazer parecido vão ser outras coisas que eu vou trabalhar, mas o mecanismo é muito similar, tá bom? Então, fitato ou fósforo inorgânico é a mesma coisa, só vai mudar o meio de cultura, tá? Então, é assim que a gente faz para quantificar os nossos carinhas. Dá um trabalhão, mas vale a pena. E no final a gente tem uma coisa linda como essa, olha só. Muitos micro-organismos, cada um desses daqui foi feito individualmente, vários dias. Então, isso aqui são as medidas, por exemplo, em 3 dias, em 10 dias e em 14 dias. E aqui eram as quantidades de fósforo inorgânico, solubilizados em gramas por litro. E a gente vê que cada um tem uma dinâmica. Tem uns que cresceram um pouco, aí em 3 dias quase ninguém solubilizou nada. Em 10 dias a maioria já tinha solubilizado. Tinha gente que não solubilizou porcaria nenhuma em 14 dias. Teve gente que solubilizou muita coisa. E assim por diante. Isso dá uma informação muito valiosa na hora de decidir quem vai para frente, quem são seus filhos favoritos e quem são seus filhos que você vai abandonar. Tá bom? Infelizmente, você vai abandonar alguns filhos. Vamos em frente. Olha que legal. Produção de AIA, ou ácido indol acético, ou ácido indol acético. Muito bem. O que é o ácido indol acético? É um dos principais fito-hormônios que nós temos, é um dos principais hormônios vegetais que as bactérias produzem. Então, elas produzem isso e as plantas adoram, elas se enraizam com isso, elas crescem e elas ajudam as plantas a se desenvolver com isso. E a gente consegue quantificar isso, a gente pode fazer esse teste.
tanto na fase do sim ou não, quanto também de uma forma quantitativa, tá? É relativamente bem parecidinho. Nesse caso, não dá para fazer em placa, a gente só faz em meio líquido. E a ideia é o seguinte, a gente faz um meio de cultura com triptofano. Então, o triptofano, aquele aminoácidozinho, se vocês lembrarem da aula da Carol, ela falou um pouco da biossíntese do ácido indol-acético, então vocês lembram que tinha triptofano no processo. Então, por isso que o meio de cultura tem triptofano, tá? E a gente deixa até 72 horas as bactérias crescendo. Tem gente que mede até em 24, 48, 72 horas, tá? Mas o padrãozinho é medir depois de 72 horas. As bactérias cresceram no meio em 72 horas, é um meiozinho que se chama Kingsb. A gente retira uma alíquota, mesma coisinha, centrifuga para separar as bactérias, etc e tal, a gente só quer o líquido, tá? Separou as bactérias, a gente vai colocar um reagentezinho que chama reagente de Salkowski. Esse reagente de Salkowski, ele é um reagente com ácido sulfúrico, também pode ser usado um ácido perclórico, e ele também tem ferro, e aí quando ele reage com se houver a produção aqui do nosso ácido indolacético, ele reage e cerca de uns 15 minutinhos ali depois da reação, ele vai produzir uma coloração rosa, caso seja positivo, e alaranjado, caso seja negativo. E é bem bonitinho, mas poucas bactérias produzem isso geralmente. Fica uma coisinha assim, ó. Então, quando é uma coisa bem fácil de ver, a gente vê um positivo dessa forma e um negativo dessa forma aqui. É sempre importante você ter uma bactéria que você sabe que é uma produtora, para você poder confirmar as escalas. Porque apesar disso daqui estar assim, bem didático, de livro, né? Isso aqui é foto nossa mesmo. Geralmente a coisa não é tão simples. Olha só, olha isso daqui. Isso aqui é um caso real da gente também. Pode fazer num vidro, mas pode fazer em Eppendorf. Então, por exemplo, nesta escala aqui, quantos você classificaria como positivo e quantos você classificaria como negativo? É difícil, né? Às vezes essas mudanças elas são bem sutis, porque a produção às vezes é bem pequena. Então, uma das formas de você não cair nesse problema da visualização e não entrar nessa relação binária de positivo e negativo é ir para o espectrofotômetro, igual a gente acabou de fazer lá com os nossa produção, não, desculpa, com a nossa solubilização do fosfato. É a mesma coisinha, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa solução aqui, ó, exatamente essa daqui, ou exatamente essa daqui, e jogar lá no espectrofotômetro. Bota na cubeta e, pum, bota no espectrofotômetro. Ele vai dizer pra gente o que ele está lendo em termos de absorvância. Qual é a diferença? Lá naquele carinha, a gente pedia para ele olhar em 880 nanômetros, que é o comprimento de onda. É como se fosse assim, ó, olha nessa faixa de luz aqui. Agora a gente vai falar para ele olhar nessa outra faixa de luz. Então é como se ele fosse olhar em outro lugar. E aí ele vai olhar isso e vai falar para a gente o que ele está vendo. Se você quiser quantificar, você pode quantificar fazendo uma curva padrão igualzinha. A curva padrão, para construir isso, você vai precisar comprar um ácido indolacético comercial. Escrevi comercial errado. Esse ácido indolacético, por exemplo, você pode ir na Sigma e mandar vir para o seu laboratório. Você bota lá a dosagem que você quer e faz uma curva padrão. Se você não quiser ter o trabalho, gastar o dinheiro, né, de fazer essa curva padrão, você pelo menos vai ter que usar o seu controle negativo para zerar o seu espectrofotômetro e falar, ó, tudo que tiver próximo desse cara aqui, você considera como zero. Então você vai olhar lá o seu controle negativo, vai botar nele e falar, ó, olha para isso aqui é zero. E aí você vai medindo a sua absorvância das suas outras amostras. Quando tiver um descolamento real daquela sua amostra, você considera como um positivo. Pelo menos
você não tem que ficar olhando para isso e falar, será que isso daqui está diferente? Será que esse está diferente? Será que esse está diferente? Porque alguns, beleza, né? Alguns são bem diferentes. Mas tem uns aqui que é bem difícil, né? Mas é um teste bonito de fazer, porque você bota e na hora ele vira. E esses testes que na hora viram é bem legal. E é uma coisa bem bacana para você considerar quando for amar mais ou menos os filhos que estão lá no menos 80. Outro teste bacana, fixação biológica de nitrogênio. Bem, a gente já falou isso bastante para vocês. Vocês vão ter aula com a professora Lucia Seldin na próxima semana sobre esse tema. Uma aula que eu mesmo estou ansioso para assistir, porque ela é uma grande especialista no tema no nosso país. E esse cara é um cara assim que eu vou falar para vocês que decepciona um pouco a gente, sabe por quê? Porque avaliar a fixação biológica de nitrogênio é muito difícil, gente. É muito difícil. Porque é muito difícil saber se realmente a bactéria é ou não uma bactéria fixadora de nitrogênio, tá? Primeiro porque fixar nitrogênio é um negócio complicado, né? É um processo anaeróbico, é um processo que demanda muita energia, é regulado por vários genes, é um negócio muito difícil. Então, no laboratório, existem vários métodos para fazer, tem vários métodos. Então, por exemplo, tem um método que usa cromatografia gasosa, que é redução de acetileno. Tem um método, por exemplo, que é de inoculação nos vials, um tubinho de penicilina, e aí ele cresce numa condição especial, cria uma película e o pessoal considera que aquilo ali é um bom indicador. Então são métodos que são válidos, mas já foi provado que nenhum desses métodos também é um método que bate o martelo e resolve, tá? E são métodos bem complexos de fazer, são laboratórios que precisam criar rotina nisso para poder estar ali fazendo. E tem um método que a gente faz no meu laboratório, que é um método que ajuda bastante, mas também não bate martelo, mas é interessante. Que é um método molecular. E como que é um método molecular? É assim, ó, a gente pega a nossa bactéria, a gente submete ela para um processo de extração de DNA. Então, isso daqui é o nosso DNA extraído, tá igualzinho o DNA extraído. O processo de extração de DNA de bactérias isoladas é muito simples, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, é um processo bem simples. E com o DNA extraído, a gente submete ele a uma reação em cadeia da polimerase, a famosa PCR, para detecção do gene NIFH. A gente detecta um pedaço do NIFH. Esse NIFH é uma das enzimas chave para o processo de fixação biológica de nitrogênio. Então aqui no meu slide, eu deveria ter animado ele um pouquinho melhor, era para aparecer essa caixinha depois, mas o que a gente tem aqui, né? Então eu tenho um gel de agarose com um marcador aqui, a gente tem aqui uma bactéria sabidamente detentora do gene NIFH. E como é uma bactéria sabidamente detentora do NIF? É uma bactéria que você tem no seu laboratório, que você já tem o genoma dela sequenciado e que você sabe que ela tem o NIF lá no seu DNA. Então, aqui nós temos uma bactéria desse tipo. Então, a gente tem uma bactéria assim e a gente tem um controle negativo. O que é um controle negativo? É a reação de PCR que você não bota DNA. Então, se amplificar, é porque você fez errado, né? Porque não tinha que amplificar ali. Então, deu errado. Mas, no nosso caso, deu certo, porque não amplificou. E muito bem. E o resto são as bactérias. E o que a gente vê, pessoal? A gente vê aqui, ó, duas bandas amplificadas, né? Tá marcadinho aqui de verde. Essas bandas mostram que são bactérias que possuem o gene NIFH. E várias outras lanes que a gente chama, né? Que são essas raias, que não tem nada amplificado, que significa o quê? Que as bactérias são NIFH negativo, ou seja, elas não têm o NIFH. Se elas não têm NIFH, eu posso falar que elas não fixam nitrogênio? Posso. Bem, se elas não têm NIFH. Agora, se elas são PCR negativa, eu posso falar que elas não fixam nitrogênio? Não. Por quê? Olha aqui, agora eu ferrei com vocês, né? Pelo seguinte, gente, PCR
é um processo que depende de primer, né? Todo mundo sabe disso. Quem não sabe vai saber em pouco tempo. Primer. E os primers, eles são melhores ou piores. E não tem nenhum primer muito, muito bom para NIF, tá? Tem alguns melhores e outros piores. Então, a gente vai partir do pressuposto que o seu primer é bom e que se ele for bom, o seu gene devia estar lá. Mas pode ainda acontecer de ter o gene e o seu primer não foi bom o suficiente para amplificar, tá bom? Mas, sem levar esses pormenores em consideração, o que a gente vai levar em consideração mesmo é o seguinte: se não tem o NIFH, ela não fixa nitrogênio, tá? Então, quem foi NIFH negativo não vai fixar nitrogênio. E quem foi NIFH positivo é fixadora? Talvez. É essa informação que você vai levar adiante, tá? E aí, esse que é uma coisa importante. A presença do NIFH, ela não é uma prova irrefutável que haja fixação biológica de nitrogênio. Ela é um forte indício. Forte indício. Outras coisas devem ser levadas em consideração, como, por exemplo, lá na frente, quando você for fazer a identificação da sua bactéria, a gente não vai ver isso hoje, você pode ver a filiação taxonômica da sua bactéria. A filiação taxonômica bate com grupos conhecidamente como fixadores de nitrogênio. Outra coisa, você pode fazer o crescimento contínuo da sua bactéria em meio de culturas com a ausência total de nitrogênio. Isso com, por exemplo, água ultra pura, controle excepcional dos reagentes. Se ela consegue manter o crescimento contínuo, sem qualquer adição de nitrogênio, é um outro forte indício. Então vai somando fortes e fortes e fortes indícios, lá no final você tem uma boa certeza de que ela é uma fixadora de nitrogênio, tá bom? Última dica. É possível fazer esse processo sem extrair o DNA, tá? É possível pegar a colônia lá que você tem na sua bactéria, pegar só um piquezinho dela assim, ó, botar na água, pipetar um pouquinho, colocar lá na sua reação de PCR e fazer o que a gente fala de PCR direto de colônia. Dá uma boa economizada de reagente, tá? Às vezes dá errado, mas às vezes dá certo. Então, se der certo, já economizou uma grana. Se der errado, você repete. Por fim, vamos falar de duas últimas coisas aqui, mas vamos falar rapidinho. Resistência ao estresse hídrico. Olha, não tem um único teste que vai te ajudar a resolver a resistência ao estresse hídrico. Por quê? Porque resistência ao estresse hídrico é um processo multifatorial. Mas tem várias formas que você pode olhar se a sua bactéria vai te ajudar nesse processo. Por exemplo, uma forma é fazer a mesma coisa que a gente fez agora para a fixação biológica de nitrogênio. Ver se a bactéria tem um gene chamado ACDS. Então você pode fazer extração do DNA, fazer um PCR e verificar a presença do gene ACDS. Esse genezinho é para saber se essa bactériazinha ela consegue fazer um processo de... Deu branco. Ok. Esse genezinho é para saber se a bactéria tem atividade ACC-deaminase. Ou seja, se ela tem essa atividade ACC-deaminase, ela consegue auxiliar a regular o ciclo do etileno. Ela consegue reduzir a expressão do etileno e, portanto, ela consegue reduzir a superexpressão do etileno como resposta ao estresse, seja hídrico, seja outras formas de estresse, tá bom? Outras formas que a gente sabe que as bactérias ajudam as plantas é que bactérias que conseguem fazer crescimento em baixa atividade de água. O que é baixa atividade de água? É quando tem pouca água disponível para a bactéria. Por exemplo, quando tem muito sal no meio, ou, por exemplo, quando tem muito glicerol, ou quando tem muito etilenoglicol, ou outras coisas do tipo, que deixam a água pouco disponível para a bactéria. Se ela consegue se desenvolver bem nesses meios, normalmente ela tem mecanismos não muito bem conhecidos que auxiliam as plantas a se manter também saudáveis em
presença de pouca água. E por fim, se a bactéria tem a capacidade de produzir exopolissacarídeos. Olha só essa foto, que coisa mais linda. Olha como essas bactérias são brilhantes. Parece uma gominha, né? Então essa foto aí é uma foto minha mesmo. Essa bela mão é minha também. E essas bactérias, elas nitidamente produzem exopolissacarídeos, tá vendo? Então elas são possivelmente bactérias que podem auxiliar as plantas a resistir às secas, porque elas podem produzir esse muco, esses exopolissacarídeos que vão revestir, por exemplo, partes das raízes e que vão auxiliá-las a acumular mais água e resistir à perda de água em período de seca. Então a planta ela demora mais a murchar e quando ela murcha, ela demora mais a chegar num ponto que a gente chama de murcha irreversível, ponto de murcha irreversível. Esse ponto, a planta murcha e morre. Então, a bactéria ajuda a planta a demorar mais a chegar lá, ou seja, ela demora mais a morrer, tá bom? É muito interessante, é uma das áreas que a gente está começando a trabalhar mais agora, e eu acho que tem grandes como que eu diria? Acho que é uma área muito promissora, especialmente em momentos de mudanças climáticas. Pensem sobre isso, tá bom? Por fim, para a gente encerrar essa aulinha, vamos falar de teste de antagonismo? Olha, teste de antagonismo é importante em duas coisas, tá? É importante para a gente se a gente quer acabar com uma praga na nossa lavoura. Vamos supor que você tem uma bactéria ou um fungo que é uma praga na sua lavoura, né? Então, quando eu estou chamando de praga, eu estou falando de um patógeno, de um fitopatógeno. Esse fitopatógeno é, portanto, uma bactéria ou um fungo que causa uma doença na sua planta. E aí, eventualmente, vai ter uma bactéria ou um fungo que produz um antimicrobiano. Esse teste que vocês estão vendo, né, é uma foto de uma atividade antimicrobiana. Então a gente está vendo um halo de inibição. O que é isso daqui, ó? Esse teste foi feito da seguinte forma. Nessa placa foi inoculada essa bactériazinha aqui, foi feita uma técnica de microgota. Essa bactéria aqui, ela cresceu. Depois que ela cresceu, bonitinha aqui, ela foi colocada com algodãozinho cheio de clorofórmio. A bactéria cheirou um monte de clorofórmio, ficou doidona e morreu. Quando ela morreu, depois que ela morreu, né, foi plaqueado uma solução com esta outra bactéria aqui, que nesse caso era um micrococcus. Mas poderia ser, por exemplo, o fitopatógeno que causa doença na sua planta. E esse fitopatógeno poderia ou não se desenvolver. Se essa bactéria aqui não tivesse nenhuma atividade antimicrobiana, essa outra bactéria aqui, ela cresceria por toda a placa, incluindo nessa região aqui, ó. Incluindo aqui, ó. Tudinho. Tudinho. Mas essa bactéria tem atividade antimicrobiana. E ela tem uma atividade antimicrobiana porque ela excreta, por exemplo, algum antimicrobiano. O que ela excreta a gente não sabe. Por ela excretar alguma substância antimicrobiana, essa bactéria, que no caso não é um micrococcus, mas poderia ser o seu fitopatógeno, ele só consegue crescer uma certa distância. Quando chega próximo, aqui tem uma concentração mais alta, uma concentração alta dessa substância que ela soltou no meio. Quando chega próximo dessa concentração alta, ela já não consegue mais crescer. Veja que tem até uma faixazinha aqui que ela cresce fraca, porque ainda tem uma concentração menor. Dali para diante ela não cresce nada. Então, se você visse essa atividade aqui contra o seu fitopatógeno, esse cara aqui já seria seu filho preferido, né? Porque ele já teria uma atividade comprovada, pelo menos in vitro, contra o fungo ou a bactéria que você quer eliminar. E aí basta testar na planta para saber se aquilo se torna realidade. Esse é um método. É um método quando você testa já a bactéria
morta, então você está vendo, na verdade, um produto que ela produziu, se aquilo ali mata ou não. Agora, o teste de antagonismo, ele é importante não só nesse momento. Por exemplo, a gente já falou que às vezes o produto biotecnológico, ele é um conjunto de micro-organismos. Então, às vezes, ao invés de eu ter uma bactéria, eu tenho 2, 3, 4 bactérias que são um consórcio promotor de crescimento vegetal. Agora, já pensou se uma bactéria mata a outra? Já pensou se essa atividade aqui, ó, é uma contra a outra? Então, sozinhas elas são cada uma é o She-Ra, outra é o Superman. Então, super bem. Mas, junta uma mata a outra. Aí não deu. O que a gente faz? A gente tem que testar se elas têm atividade antagônica uma contra a outra, tá? E aí o que a gente faz é um testezinho, eu gosto de fazer do jeito que eu vou mostrar agora. Eu faço assim. Geralmente eu faço um teste, por exemplo, aqui eu estava testando a bactéria 11.2. Então eu fiz uma linha reta dela, de cabo a rabo. Então ela ia crescer ali, ó. E aí eu peguei várias outras bactérias que eu queria testar contra ela. Eu peguei a 1.2, risquei daqui até cruzar. 3.1, daqui até cruzar. Daqui até cruzar, daqui até cruzar. E assim por diante. Olha, se uma inibisse a outra, o que ia acontecer? Ia chegar próximo aqui, ó, ia ter um buraco. Ia chegar próximo da outra, ia ter um buraco de inibição, ou do crescimento de um ou do crescimento da outra. Quando não há nenhum nível de buraco, eu já entendo que aqui não tem inibição de crescimento. Não há, portanto, atividade antagônica entre uma e outra, tá? Poderia ser testado isso daqui para algo desse tipo aqui também. Então, estou mostrando para vocês que esse tipo de coisa também precisa ser feita. Seja para o bem ou para o mal, a gente precisa saber como as nossas bactérias elas reagem umas com as outras. Muito bem, gente. Então, isso aqui foi um resumo de alguns testes que a gente pode fazer. Espero que vocês tenham se sentido um pouquinho dentro do laboratório, tá? Óbvio que para outras características, outros testes são feitos. E é óbvio que para vocês irem fazer isso de fato, vocês vão ter que dar uma estudada. Nem que seja dar uma batida no meu laboratório lá para a gente conversar um pouquinho mais como que isso funciona na prática. Mas já deu para dar uma ideia boa de como que funciona na prática esse processo de bioprospecção, né? Legal. Agora, para fechar isso, né? Se eu vou bioprospectar, se eu vou lá na natureza, vou fazer esse meu filho pródigo, como seria o santo graal, como seria o meu inoculante perfeito? Quais seriam as características que eu queria que ele tivesse? Bem, o meu inoculante perfeito, ele teria várias características-chave, entre as quais eu ia falar que ele seria composto por um único micro-organismo. Por quê? Porque se eu tenho a opção de trabalhar com 10 ou com 1, é melhor trabalhar com um só, né? É bem mais fácil de produzir, multiplicar e comercializar um único micro-organismo. Além disso, ele não pode ser patogênico, né? Então, na lista de queridos filhos, se uma hora você olhar um micro-organismo e ele tiver uma classificação taxonômica que bata com um possível patógeno humano, você deserda o filho na hora, porque você não pode usar um inoculante que tenha afiliação com um patógeno humano. Ele é um filho multitask. O que seria um multitask? Ele é multitarefas, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero que o meu filho seja solubilizador de fosfato, fixador de nitrogênio, que ele seja produtor de AIA, que ele tenha atividade de ACC deaminase. Eu quero que ele salve o planeta. Então, tudo que ele puder fazer, quanto mais, melhor. Existe esse cara? Não, mas quanto mais, melhor, né? Vamos torcer. Que ele faça cada uma dessas coisas de forma grandiosa. Eu não quero apenas que ele solubilize fosfato, eu quero que ele seja um super solubilizador de fosfato. Que ele seja um ótimo mineralizador de fitato. Que ele produza hormônio às alturas, né? Que ele possa, por exemplo, expressar atividade ACC deaminase em grandes quantidades. E assim por diante. Então, que ele seja um super produtor. Que ele seja promíscuo. O que eu quero dizer com isso? Que ele possa colonizar trigo, milho, aveia, soja, eucaliptos
e um pé de alface de preferência. Que ele seja fácil de crescer, ou seja, que ele possa crescer em vários tipos de meio diferentes, inclusive em substratos de baixo custo, afinal eu quero multiplicá-lo em grande escala. E que ele seja fácil de armazenar, afinal o armazenamento de micro-organismos é uma fase chave no nosso processo, tá? É muito comum armazenar e perder depois o nosso micro-organismo, nós não queremos isso. E por fim, talvez o mais importante de tudo que eu estou falando, que ele seja muito competitivo. Porque, afinal, ele vai ser colocado no ambiente mais competitivo de todos, que é o solo, né? Então, seja para agir dentro da planta, seja para agir fora dela, na rizosfera, a gente precisa de um cara que seja muito competitivo, porque lá ele vai encontrar comunidades extremamente complexas, ricas e geralmente com ambientes bem difíceis de se instalar. Então a gente quer que o nosso inoculante perfeito seja extremamente competitivo. Caso contrário, ele não vai ter chance de se estabelecer e de agir nesse mundo cão que é o solo para uma bactéria que vem de fora, tá bom? Pessoal, anotem as dúvidas, eu estou ansioso para debater e aprofundar esse assunto com vocês. Até a próxima.